Você podia pegar esse marca-bíblia que você recebeu na entrada do templo. Olhe ele comigo. Alguns anos atrás, a AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, desenvolveu uma pesquisa acerca de quais seriam os segmentos sociais menos evangelizados no Brasil. Quem coordenou essa pesquisa foi o nosso irmão, reverendo Ronaldo Lidório, juntamente com a equipe do Departamento de Pesquisas da AMTB. E a conclusão que se chegou naquela época é que nós temos no território brasileiro, dentre muitos outros desafios, nós temos 9 grandes segmentos chamados de pouco evangelizados ou menos evangelizados. Esses 9 segmentos, esses dados estão resumidos nesse marca-bíblia, que é para você colocar na sua Bíblia, e nessa conferência, quando enfatizamos esses segmentos, queremos te encorajar a adotá-los nas suas orações pessoais e como família. Entre os indígenas, nós temos mais de 200 povos e, segundo esses dados, 164 povos ainda não são alcançados pelo Evangelho. Significa não tem uma igreja forte entre eles. E destes, 99 são classificados como não engajados. Significa, não tem uma igreja forte entre eles, não tem um missionário atuando entre eles e não tem sequer um projeto missionário direcionado a eles, pelo menos 99 povos na época que esses dados foram levantados. Temos as comunidades ribeirinhas, com mais de 10 mil comunidades sem igreja. Os ciganos, com menos de 1% de crentes entre cerca de 1 milhão. 6 mil comunidades de sertanejos no Nordeste, sem igrejas entre eles, 2 mil assentamentos de quilombolas. Temos representantes de mais de 100 países aqui, imigrantes, mas dentre esses muitos imigrantes, certamente mais de 100 milhões de imigrantes no Brasil. Temos grupos de pelo menos 27 países fechados ou de restrição para o ingresso de missionários, de restrição para a pregação do Evangelho. Nós temos representantes de pelo menos 27 países como esses aqui no território brasileiro. Há uma estimativa de que existam mais de 10 milhões de surdos no Brasil, menos de 1% se identifica como evangélicos. Temos aqui um lindo ministério de surdos. À noite elas vão compartilhar acerca desse desafio com a gente, mas eu gostaria de te convidar nessa manhã a orar. Precisamos interceder para que estes que menos receberam o Evangelho e que menos acesso têm ao Evangelho, recebam a mensagem de Jesus. Sem contar que, segundo o IBGE, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais pobres dos pobres e entre os mais ricos dos ricos. A igreja evangélica está na classe média, não é? Os mais paupérrimos e os mais ricaços são aqueles que têm menos presença do Evangelho. Eu gostaria de te encorajar a orar agora. Nessa manhã nosso culto é mais curto, então oração mais rápida, mas eu quero que você pegue esse marca-bíblia e, se você não conseguir interceder por todos esses segmentos, você poderia orar pelo menos por 2, por 3. Se você quiser dobrar os seus joelhos, fica à vontade, ou assentado, mas ore ao Senhor da seara para que levante mais trabalhadores para a sua seara. Nós te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito entre esses segmentos, pelo mover do seu Espírito em direção aos indígenas, aos ribeirinhos, aos ciganos, aos sertanejos, aos quilombolas, aos imigrantes, aos surdos, aos muito pobres e aos muito ricos. O Senhor tem se movido em direção a esses segmentos e, como igreja do Senhor, nós queremos nos mover junto, na mesma direção do Senhor. Oro para que o Senhor levante aqui nessa manhã intercessores fiéis por estes segmentos e pelos missionários que estão entre eles. Oro para que o Senhor levante missionários entre nós, que a partir dessa igreja possam ser enviados para ser sal e luz, voz que proclama a mensagem de salvação para estes que pouco ouviram, para que naquele dia diante do trono nós estejamos junto com representantes de todos esses povos e segmentos sociais, adorando ao Cordeiro Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Quero chamar aqui à frente as crianças. Vamos agora para o seu momento especial, específico, ali por favor com as professoras. Lembro nesse momento de orar pelo pastor Almauri, que está viajando, também pelo pastor Carlos Henrique,
está com o seu sogro internado, pede oração. E quero chamar aqui à frente o missionário Lindelvan, que vai nos trazer a palavra nesta manhã. Lindelvan é amigo nosso, amigo do coração, nos conhecemos desde 2006, é indígena do povo Baré. Nem todos sabem, nosso filho Micael, indígena Baré, um barezinho que tem aqui na Igreja da Penha, é do mesmo povo do Lindelvan, e ele serve a Deus agora como missionário da missão WEC Internacional, no Projeto Amanagé, no Amazonas, juntamente com a sua família, evangelizando com expectativa de plantar igrejas numa aldeia que não é do seu povo, é dos povos Tucano e Tariana, aliás, Tucano e Dessana. Certamente ele vai falar um pouco mais durante a pregação, e nós temos a alegria enorme de recebê-lo aqui. Já ministrou na sexta-feira para os adolescentes, esteve conosco aqui ontem à noite, vai falar agora de manhã, amanhã à noite, e testemunhar também no Conexão, segunda-feira, amanhã, aliás, hoje à noite e amanhã à noite no Conexão, vai dar o seu testemunho. Bem-vindo, fica bem à vontade, que o Senhor te use, viu? Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pelas ofertas depositadas no gasofilácio. Colocamos nas suas mãos o pastor Amauri, o pastor Carlos Henrique, com seu sogro enfermo. Colocamos nas suas mãos as crianças e as professoras que a elas vão ministrar. E nas suas mãos colocamos nossos corações e mentes, para que o Senhor use o Lindelvan com graça, com unção, e envie a sua palavra ao nosso coração. Esteja com ele. O que o Senhor, através do seu Espírito, já colocou no seu coração, use-o para ministrar de maneira vinda do Senhor, com unção, e que a palavra do Senhor encontre terra fértil em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Porangara, se amontar. Porangara. Poranga. Bom dia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Para mim é uma alegria grande estar aqui com os irmãos. Como eu estou feliz. Eu fui para o campo missionário no ano de 2016, fiz seminário teológico do ano de 2012 a 2015, em Belo Horizonte, e voltei para o Amazonas, saí do Amazonas para fazer seminário, voltei para o Amazonas em 2016, e sempre fui muito resistente a sair do Amazonas para pregar fora do estado do Amazonas. E essa é a primeira vez que eu saio para uma conferência missionária, esse é o primeiro convite que eu aceito. Então, para mim é um desafio grande, uma alegria, é o tempo de Deus, e eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Deus tem derramado graça sobre a minha vida. Eu e minha família servimos ao povo indígena tucano e dessano, na região do Alto Rio Negro, no Amazonas, noroeste do estado do Amazonas. Nós estamos ali desde o ano de 2019, minha esposa Valéria e meu filho Teodoro, ele tem 2 anos, e nós estamos servindo a esse povo, um povo ainda não alcançado pelo Evangelho, sem nenhum convertido, e nós estamos com o desafio de semear, crendo que Deus irá dar frutos para a glória do nome dEle, amém? E quando nós estávamos cantando os hinos, sempre que eu estou no meio dos não indígenas, eu tenho a sensação de que nós estamos ensaiando aquilo que vai acontecer no céu, onde todas as tribos, povos e línguas estarão adorando o Cordeiro por toda a eternidade. E eu penso que é apenas um ensaio, esse momento que nós estamos vivendo, e por toda a eternidade Jesus será adorado por nós. Eu queria compartilhar nessa manhã Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a versículos de número 6. Eu vou pregar em português, tá, irmãos? Eu acho que vai ser mais fácil para vocês me entenderem, né? Isaías 49, versículos de 1 a 7. Amém? Queria convidar os amados irmãos a colocarem
de pé, para lermos a palavra de Deus. Diz assim: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: os reis verão, os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Podeis assentar. Amados irmãos, o nome Isaías significa o Senhor é salvação. O Senhor é salvação. Então Deus já levanta Isaías com essa intenção. Quando ele chegava, o nome dele já significava o propósito de Deus na vida dele, que era a pregação do Evangelho. Salvação. Salvação. E a mensagem de Isaías para o povo de Israel era o significado do seu nome. Mas eu acho muito interessante que ele não isola a salvação apenas para a nação de Israel, mas para todas as nações do mundo. E não apenas para todas as nações do mundo, mas em todos os tempos. Porque o profeta Isaías, ele fala da primeira vinda de Jesus e fala da segunda vinda de Jesus. Então é uma pregação que irá passar gerações, e passou gerações, e essa mensagem chegou até nós, uma mensagem de salvação, porque o importante na nossa vida, amados irmãos, é a salvação em Cristo. Se nós não temos a salvação em Cristo, nós não temos nada. Se nós partimos hoje, estamos com Jesus, é isso que importa. Por isso que a pregação é urgente, o Evangelho é urgente para as nações, para as etnias, para os povos, porque se trata de salvação, vida eterna. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, nós não sabemos o dia de amanhã, nem sequer sabemos o que irá acontecer daqui a 20 minutos, 5 minutos. Não sabemos o nosso destino. Só sabemos nosso destino quando as nossas mãos a nossa vida está nas mãos de Jesus. Nós temos garantia de vida eterna, a salvação de todos os povos em todos os tempos. E a mensagem de Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico e o profeta evangélico, porque ele é um dos profetas que mais fala de Jesus, e fala de Jesus com tanta propriedade. Parece que ele é um dos evangelistas ali do Novo Testamento, porque ele fala com tanta propriedade de Jesus, com tantas coisas bonitas e bem centradas em Jesus. Isaías capítulo 9, esses dias nós estávamos na aldeia indígena Balaio, evangelizando os povos na época da Páscoa, aquele povo ali na época da Páscoa, e nós passamos o filme de Jesus, e eu estava ali atrás preparando esse estudo, naqueles dias eu estava preparando esse estudo, e sentei atrás para assistir o filme, e eu me coloquei no lugar de Isaías, porque parece que Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo,
ele tinha assistido o mesmo filme que eu estava assistindo naquele dia, porque ele registra com tanto detalhe, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 9 e tantos outros versículos, capítulos de Isaías. Então a mensagem dele é o Evangelho. E esse texto em especial que nós acabamos de ler, do capítulo 49, de 1 a 6, é um texto messiânico, fala de Jesus, com muito detalhe, porque versículo de número 1 diz que o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, me fez menção do meu nome em um dos evangelhos. O nome de Jesus é anunciado a Maria. Se você for ver todos os versículos, faz a comparação com o Novo Testamento e você vai ver que são muito parecidos. Eu quero nessa manhã destacar aqui o versículo de número 3. Porque há um texto messiânico que fala a respeito de Jesus. Nós estamos falando sobre alcançados, não alcançados, menos evangelizados. E a gente não pode fazer isso sem a ajuda de Jesus. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso modelo maior. E no versículo de número 3, para mim, dá um incentivo de como fazer missões. Versículo de número 3 diz assim: e me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Vou repetir: e me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. 3 identidades: servo, Israel, por quem hei de ser glorificado, aquele que glorifica a Deus. E essas 3 coisas, amados irmãos, Jesus faz de uma forma tão perfeita. Ele serve a Deus com perfeição, ele serviu a Deus e serve a Deus com perfeição. É um povo de Deus, Israel é o povo de Deus, e Jesus foi um homem santo, separado por Deus, sem pecado. E Jesus glorificou a Deus de maneira muito perfeita. Se nós quisermos fazer missões da maneira que agrada a Deus, nós temos que olhar para a vida de Jesus. Nós temos que olhar para o Mestre, temos que olhar para o Filho de Deus, temos que olhar para o nosso Salvador, temos que olhar para o nosso Redentor, temos que olhar para o nosso Mestre. É Ele que nos ensina, é Ele que nos inspira, Ele é a razão da nossa existência. Tudo o que está acontecendo aqui, a centralidade do que está acontecendo aqui é Jesus, o nosso Senhor. Amados irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: e assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Jesus, nós somos servo. Em Jesus, nós somos povo de Deus. Em Jesus, nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus. Então, a nossa primeira identidade para fazer missões, para alcançar os povos não alcançados, os menos evangelizados, é sermos servos de Deus. Nós somos aqueles que servimos a Deus. O Senhor é o meu pastor. Muitos gostam só de concluir isso, né? Nada me faltará. Mas não leva a sério: o Senhor é meu pastor. Só gosto da parte que diz: nada me faltará. Se pensarmos direito, o termo Senhor é dono da nossa vida, dono de tudo, dono da nossa existência, dono de tudo aquilo que nós temos. Então nós servimos a esse Deus. Essa é a nossa identidade maior. E lá em Josué capítulo 1, quando Josué é chamado por Deus para servir a Ele, a primeira coisa que Deus fala a Moisés, ele diz para Josué, ele diz assim: Moisés, meu servo é morto. Eu acho muito interessante que Deus dá esse título a Moisés para Josué. Josué, a primeira coisa que você tem que ser é servo.
E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo de número 1, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Servo de Jesus Cristo, amados irmãos. Uma das coisas que mais impactou a minha vida, a minha transformação, uma das coisas que são muitas, foi a forma que os missionários tratavam os indígenas da região onde eu moro. Porque até então, eu havia passado por vários preconceitos, por ser indígena. Passei por muita discriminação. Eu tinha vergonha de ser indígena, porque muitas vezes nós éramos humilhados por causa da nossa cultura, nós éramos humilhados por causa da nossa fala, nós éramos humilhados por causa da nossa língua, da nossa linha de pensamento. Éramos maltratados. E um dia eu conheci missionários, um casal de missionários, depois eu conheci uma equipe de missionários, e eles viajavam horas no meio da floresta amazônica para ir a um determinado povo, e eu ficava pensando, meu Deus, o que esse povo está indo fazer no meio da floresta? E como a gente era muito influenciado por, vocês sabem quem, a gente pensava, esses não indígenas estão entrando dentro da reserva, talvez procurando ouro, procurando madeira, procurando minério. Era o meu pensamento. Mas aí eu fui criando amizade com eles. E eu comecei a ver que eles tratavam muito bem os meus parentes indígenas. Começaram a me tratar bem. Começaram a me servir. Começaram a me amar. Começaram a mostrar o meu valor como criatura de Deus, como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso trouxe muito impacto para a minha vida, porque é a mesma coisa que Jesus faz pelos discípulos. Quando Ele lava os pés dele, servindo a eles, ensinando que eles também deviam servir e achar os outros superiores a eles mesmos. É o que nós devemos fazer. Servir, sem limitação, sem acepção, sem divisão. Nós somos um povo. Um povo que serve a Deus. Nós somos um povo que serve a Deus. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, expressa isso de uma forma muito bonita. Ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte, tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é quem estais servindo. Nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Segunda coisa, ele diz, és Israel. Nós somos povo de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando ele diz Israel, a gente lembra que de Abraão vem a nação de Israel, e ele diz para Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Um povo separado para Deus, um povo santo de Deus, um único povo, onde não há mais negros, onde não há mais brancos, onde não há mais indígenas, não há mais quilombolas, mas há um único povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Um único povo, sem divisão de placas, irmãos, sem divisão de placas. Nós somos o povo de Deus. Esse é o nosso título maior, a nossa expressão maior. Nós somos povo de Deus, nós somos o povo de Jesus. Nós não podemos deixar que nada nos divida, porque nós somos o povo de Deus, criado por Deus, para a glória de Deus. Em Jeremias capítulo 30, versículo de número 22, diz assim, vós sereis o meu povo,
eu serei o vosso Deus. Nós temos que pegar essa identidade para nós. Nós devemos ter uma vida santa. Nós devemos viver a vontade de Deus, porque através de nós as pessoas vão ver Deus. Através de nós. Através de cada um de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E quando eu estou lá na reserva indígena do Balaio, a presença de Deus está comigo. Porque eu sou povo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Então, quando eu falo, é Jesus falando. Quando eu falo a palavra de Deus, é Jesus falando, transmitindo a palavra através da minha pessoa. Ano passado, nós estávamos na aldeia e havia já 4 dias que o povo estava bebendo. E eu e minha esposa um dia saímos para orar na frente da igreja, da nossa casinha, 9 horas da noite, depois de 4 dias de bebedeira. Nós estávamos orando e de repente, da escuridão, vinha uma mulher gritando, apavorada, em direção à nossa casa, pedindo socorro, falando o nome da minha esposa. Dona Valéria, me ajuda, Dona Valéria, me ajuda. Veio correndo e eu disse para minha esposa, vai para dentro de casa. Pode ser que o esposo dela esteja atrás querendo agredir, então entra. E quando ela chegou, ela disse, seu Lindovan, me ajuda, porque tem espíritos maus querendo me pegar, eles estão vindo atrás de mim, eles estão querendo me matar. E eu falei para ela, eu não estou vendo ninguém, mas eles estão vindo. O senhor não está vendo, mas eles estão aqui, eles estão ao redor da casa. Estão ali. E eu estava vindo pelo caminho, indo para a minha casa. E quando de repente eles começaram a vir atrás de mim, eu vi para a sua casa, e aqui na sua casa havia uma grande luz. E detalhe, a gente tem um kit de energia solar na nossa casa, não tem energia na aldeia. A gente tem um kit de energia solar, mas naquele dia, nós havíamos desligado tudo, não tinha luz, a gente estava na escuridão aos olhos físicos. Mas ela viu luz. E ela disse para nós, e o único lugar seguro que eu achei nessa aldeia é aqui na casa de vocês. Por onde você anda, você leva a presença poderosa de Deus. Jesus disse que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Não existe poder maior do que a do nosso Deus. Quando nós somos povo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e o apóstolo João diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz também que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Tome essa identidade para si, você é de Deus. Deus escolheu você para ser povo santo dele. E a terceira coisa que eu quero compartilhar, versículo bem simples, né? Bem fácil é muito fácil de entender a palavra de Deus, irmãos, a gente complica demais. E eu tenho percebido isso cada vez mais, porque a gente tem que simplificar na aldeia para um povo que tem um português um pouco mais limitado. E estudando teologia, algumas vezes eu tentei falar palavras muito difíceis, aí o povo não estava entendendo, então não estava dando lucro nenhum. Então eu tive que simplificar demais. E a palavra de Deus é simples. Tu és meu servo. O que eu posso explicar mais? És Israel, o povo de Deus. E você nasceu para glorificar a Deus, por quem hei de ser glorificado, fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43, versículo 7 diz, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. O propósito maior da nossa vida, amados irmãos, é glorificar a Deus.
Se você sente um vazio grande na sua alma, no seu coração, mesmo estando dentro da igreja, porque você ainda não está glorificando a Deus, porque a nossa satisfação vem quando nós glorificamos a Deus. Se a gente ainda está inquieto, é porque a gente não está vivendo esse propósito maior, que é a glória de Deus, que é o propósito maior da nossa existência. Nós existimos para isso. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, o maior propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Viva para a glória de Deus. Jesus fez isso. Glorificou o Pai. Não desonrou o Pai, glorificou o Pai. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Deus nos usar, seres imperfeitos, com limitações, Deus usar para a glória dele. Deus usar um indígena para a glória dele. Como eu contei, eu tinha muita limitação e eu tinha um complexo de inferioridade muito grande por ser indígena. Mas Deus curou isso. Deus tem usado a minha vida para a glória dele. Final do ano passado, nós temos um senhor lá na aldeia que perdeu a visão em um acidente. Senhor ainda de 50 anos de idade, mais ou menos. Era caçador, trabalhava em roça, pescava. Mas aconteceu essa tragédia com ele. E um dia, antes de nós sairmos de férias, minha esposa e eu fomos conversar com ele, fizemos uma visita, sempre oramos com ele. E conversa vem, conversa vai. Eu perguntei para ele assim: seu Aloísio, do que o senhor sente mais falta? Eu pensei que ele ia falar: eu sinto falta de caminhar, andar por aí e tal. Ele falou assim: eu sinto falta de um banheiro. Porque quando chove, lá na aldeia não tem banheiro, irmãos. Não se escandalize, não tem banheiro. O banheiro é o que você consegue enxergar e que você consiga se esconder. E ele falou: sinto falta de banheiro. E eu guardei aquilo, porque ele falou: a minha esposa saiu para a roça, e ela passa o dia todo na roça, e às vezes eu tenho que aguentar o dia todo a minha necessidade. E fomos para casa, naquele mesmo dia, um dos irmãos dele foi nos visitar e contou que ele havia defecado na rede dele, irmão, porque não tinha ninguém para levar ele para a mata. Passamos nossas férias em Belo Horizonte, depois passamos aqui com o Cássio, voltamos para lá. Eu entrei em contato com alguns amigos, irmãos, parceiros. E uma igreja nos ajudou, alguns amigos nos ajudaram. E conseguimos o material de construção para aquele homem, para construir o banheiro daquele homem. E quando nós terminamos a construção do banheiro, o primeiro banheiro da aldeia. Inclusive o presbítero lá da 8ª igreja falou bem assim: quebrando paradigma, mas ainda vão, porque é índio com banheiro. Eu falei: índio com banheiro, benefício do evangelho, das mãos de Jesus. E quando aquela casa ficou pronta, aquele banheirinho ficou pronto, nós fomos entregar para aquele senhor, ele ficou tão emocionado. Porque através daquilo ele pôde ver o amor de Deus e o cuidado de Deus pela vida dele. Ele está sem visão, mas ele não está sem Deus, sem o cuidado de Deus. De repente me veio o Salmo de número 118. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o Senhor dá glória.
Vamos praticar essas 3 identidades. Ser servo, ser o povo de Deus e viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome santo de Jesus, tenha um bom dia. Louvado seja Deus. Falei aqui sexta-feira que o Lindelvan não é um exemplo vivo de superação, porque superação é resultado de autodeterminação e esforço de uma pessoa. Lindelvan é a demonstração viva da graça de Deus, que alcança o perdido, que transforma, que traz dignidade e o usa para a sua própria glória. Quando o conhecemos em 2006, ele era um jovem, como ele mesmo disse, que tinha vergonha de ser indígena, e até se dizia não indígena com essa cara que não sei como, imaginava que podia enganar alguém, porque tinha vergonha de ser indígena, era preso pelo alcoolismo, violento, está vendo que o cidadão é bombado? Né? Violento, envolvido com muitas brigas, e a família sofria muito, ele sofria muito, depois ele passou pelas drogas, preso pelas drogas, mas a graça do Senhor o alcançou. E não apenas o transformou, o libertou, mas o chamou para o ministério. Ele deu uma linda família, e ele fala assim, a comunidade do Balaio, né, dá a impressão que é bem ali, só para você se localizar. Pega um avião, 3 horas e 45 de Guarulhos, você vai pousar em Manaus. Depois você pega um barco e viaja 3 dias e 3 noites, talvez 4, dependendo do nível da água, você vai chegar em São Gabriel da Cachoeira. Aí você pode ir na lancha rápida dura 26, 24 a 36 horas por aí, dependendo do nível da água, um grande ônibus fluvial. Ou então de avião são 2 horas e 10, de Manaus até São Gabriel. Aí de São Gabriel você pega um carro, entra numa estrada de terra, no meio da floresta, viaja 100 quilômetros em estrada de terra. A última vez que eu estive lá, eu saí às 8 da manhã de São Gabriel e cheguei lá para visitá-los às 9 horas da manhã do outro dia. Tivemos que dormir na estrada em 100 quilômetros. Agora a estrada está boa até a próxima chuva. E aí é lá nessa aldeia onde eles estão morando, sem energia elétricas e vivendo ali, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho para o povo sobre os quais ele mencionou, sobre aquela aldeia de fato onde não tem nenhum crente. Eu queria te desafiar a orar por ele, por sua esposa Valéria, pelo seu filho Theo. Coloca aquela projeção, por favor, do bate-papo vocacional. Quero também te fazer um convite. Você que participa dessa igreja ou de outra igreja, e você tem algum interesse no ministério, Deus já falou o seu coração. Quem sabe falou nessa manhã, através da pregação e da vida do Lindelvan. O Espírito Santo já falou ao seu coração acerca de uma dedicação maior ao ministério. Qual ministério? Seja qual for, ser um missionário, ser um pastor, não sei. Mas se Deus tem falado ao seu coração acerca de um chamado ministerial, eu quero te convidar para um bate-papo vocacional, uma conversa aberta, informal, sábado que vem, aqui na igreja, às 17 horas. Você que tem interesse em ministério, não precisa ser apenas jovem, pode ser adolescente, pode ser criança, pode ser senhor, senhora, o ministério não tem idade. Quero te convidar para um bate-papo vocacional. Mas se porventura o Senhor já falou isso no seu coração e você já tem essa certeza que Deus falou no seu coração, você ainda não deu um passo em resposta ao que o Senhor tem falado no seu coração, mas nessa manhã de conferência missionária, tocado pelo Espírito Santo, você quer tomar uma decisão e dizer, de fato eu quero consagrar minha vida para o ministério, seja qual for o ministério, seja onde for, seja quando for, mas eu quero dizer para o Senhor, como Isaías, como lemos no início aqui, na abertura do culto, eis-me aqui, envia-me a mim. Se for esse o seu caso, eu quero orar por você agora. Você fica em pé onde você está? Deus já falou ao meu coração acerca de um envolvimento maior com o ministério, e eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. As pessoas em pé, Deus te abençoe, mais um irmão, uma irmã, somente se o Espírito Santo falou ao seu coração. E se o Espírito Santo falou, eu quero te chamar a vir aqui à frente.
Vou dar um tempinho quem está lá em cima para vir aqui. Desce, por favor, e vem aqui. E aqui eu quero orar por vocês aqui. Os irmãos que estão em pé, vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Muitos passaram por esse momento. Eu passei, minha esposa também, Lindelvan também. Todos os pastores, missionários que você conhece, em algum momento entendeu assim, é isso, Deus está me chamando, eu não posso resistir mais, quero dizer sim. Vem aqui para a gente orar. Quero chamar aí os pastores, o Lázaro, chamar o seminarista Fabiano, que é diretor do GAM, podia ficar aqui, vocês podiam ficar perto deles, por favor, podia ficar perto deles, Cornélio aqui comigo, vamos orar. Só Deus sabe o que pode acontecer quando a gente dá um passo desse, né? Deus sabe, o bom é que Deus sabe, Deus tem um caminho certo para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aos que estão aqui, lembre-se, por favor, sábado que vem eu espero vocês aqui às 17 horas. Você que está nos ouvindo de casa, deseja ter esse bate-papo, venha, vamos conversar sobre isso, tirar dúvidas, responder perguntas. Senhor Deus, tuas mãos eu coloco meus irmãos e minhas irmãs que aqui na frente estão. É o Espírito do Senhor quem fala no nosso coração. E é o Senhor quem tem um propósito, um caminho, um ministério, no lugar que o Senhor sabe do tempo que o Senhor determinou. Eu louvo o nome do Senhor por vê-los respondendo a esse chamado e dando esse passo de entrega. E oro para que o mesmo Espírito que aos seus corações falou, esse Espírito encha os seus corações de convicção desse chamado. Como o Senhor chamou tantos ao longo da sua palavra e ao longo da história, Ele lhes deu convicção, encha os seus corações de convicção em nome de Jesus. Encha os seus corações de fervor e amor, amor pelo Senhor, amor pela palavra do Senhor, amor pela igreja do Senhor, amor pela missão do Senhor. E nesse fervor, amor e convicção, o Senhor também enche os seus corações de alegria, por entenderem que estão dando um passo rumo a um grande privilégio que o Senhor nos dá, de participar da sua obra. Enche também os seus corações de paz, para dar os passos que for necessário dar, para fazer as renúncias que for necessário fazer, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, espero vocês aqui sábado às 17 horas.